Você sabia que o herói da resistência negra, Zumbi dos Palmares, também tinha escravos? Essa revelação controversa desafia tudo o que pensamos saber sobre um dos maiores símbolos de liberdade do Brasil. Neste vídeo, vamos explorar a verdade por trás dessa história chocante. Prepare-se para descobrir o outro lado da luta de Zumbi, um líder que lutou contra a opressão, mas que também tinha seus próprios segredos. Fique até o final para entender como essas revelações mudam nossa percepção sobre a resistência e a liberdade. Palmares, o refúgio de liberdade no Brasil colonial. Você sabia que o Quilombo dos Palmares era uma verdadeira cidade-estado no coração do Brasil colonial? Palmares se estabeleceu como um dos maiores redutos de resistência contra a escravidão, abrigando milhares de negros fugidos das fazendas e engenhos. Palmares era mais do que um esconderijo, era um símbolo de resistência e um farol de esperança para aqueles que fugiam das garras da escravidão. Fundado no final do século XVI, no atual estado de Alagoas, o Quilombo cresceu ao longo dos anos, abrigando diferentes aldeias e uma população que, segundo alguns historiadores, chegou a atingir 20 mil pessoas. O governo colonial e os proprietários de terra viam Palmares como uma ameaça direta ao sistema escravista. Várias expedições militares foram organizadas para destruir o Quilombo, mas a resistência dos palmarinos era feroz. Comandados por líderes como Ganga Zumba e, posteriormente, Zumbi, os quilombolas conseguiram repelir várias dessas investidas. A vida em Palmares era organizada e estruturada. Os habitantes cultivavam a terra, produziam alimentos e estabeleciam um sistema de comércio com as comunidades vizinhas. Além disso, Palmares era um lugar de diversidade cultural, onde tradições africanas se mesclavam com influências indígenas e até europeias. Mas não era só resistência militar que fazia Palmares forte. A unidade social e cultural dos seus habitantes desempenhou um papel crucial. O Quilombo oferecia uma nova identidade e um senso de comunidade para aqueles que fugiam da escravidão, algo que era impensável nas fazendas e engenhos de açúcar. Porém, o sucesso de Palmares também trouxe desafios internos. Como toda sociedade, o Quilombo enfrentava suas próprias contradições e problemas. A liderança de Zumbi, que assumiu o comando em 1678, trouxe novas estratégias de resistência, mas também gerou debates sobre a forma de organização e os métodos utilizados. A resistência de Palmares não era apenas contra os ataques militares. Eles também tinham que enfrentar as dificuldades de manter uma comunidade tão grande e diversa coesa e funcionando. Problemas como a escassez de recursos e as divergências internas eram constantes desafios. Palmares representava um sonho de liberdade e igualdade em um mundo dominado pela opressão. A luta e a resistência dos palmarinos deixaram um legado duradouro na história do Brasil e da luta contra a escravidão. A coragem e a determinação dos quilombolas de Palmares continuam a inspirar movimentos de justiça social e igualdade racial até hoje. Zumbi dos Palmares, o incrível líder de um exército de escravos fugidos. Como um jovem nascido em liberdade se tornou um dos maiores líderes da resistência escrava no Brasil. A história de Zumbi dos Palmares é repleta de coragem, estratégia e sacrifício. Zumbi nasceu livre em Palmares, mas foi capturado e escravizado ainda criança. Sua fuga e retorno ao Quilombo marcam o início de uma trajetória de liderança que mudaria para sempre a história da resistência negra no Brasil. Educado por um padre católico durante sua escravidão, Zumbi dominava tanto a língua portuguesa quanto as táticas de guerrilha. A habilidade militar de Zumbi foi crucial para a defesa de Palmares. Sob sua liderança, o Quilombo conseguiu resistir a diversas expedições portuguesas que buscavam destruí-lo. Zumbi usava táticas de guerrilha, emboscadas e o conhecimento do terreno para proteger sua comunidade. Mas a liderança de Zumbi não se restringia ao campo de batalha. Ele era também um líder político e espiritual, capaz de unificar uma comunidade diversa e manter a coesão social em um ambiente de constante ameaça. A sua visão de liberdade era tanto coletiva quanto individual, defendendo a autonomia de Palmares e a liberdade de seus habitantes. As alianças que Zumbi formava eram parte fundamental de sua estratégia. Ele buscava apoio tanto de outras comunidades quilombolas quanto de indígenas e até de colonos insatisfeitos. Essa rede de alianças ampliava a capacidade de resistência de Palmares e dificultava os ataques das forças coloniais.
Entretanto, a vida de Zumbi não estava isenta de controvérsias. Há relatos que indicam que, para manter a estabilidade interna e as disciplinas, Zumbi utilizava métodos rigorosos, incluindo a punição severa de traidores e desertores. Essa postura gerava tanto admiração quanto críticas dentro e fora de Palmares. A queda de Palmares, em 1694, marcou o fim de uma era. Zumbi foi capturado e morto no ano seguinte, mas sua luta e seu legado não foram esquecidos. Ele se tornou um símbolo da resistência negra e da luta por liberdade, sendo celebrado como herói nacional no Brasil contemporâneo. Zumbi dos Palmares é uma figura complexa, cuja liderança foi essencial para a resistência contra a opressão escravista. Sua história inspira não apenas pelo seu heroísmo, mas também pela sua habilidade de liderança e visão estratégica. Zumbi dos Palmares e a escravidão, mito ou realidade? Como um líder que lutava contra a escravidão podia também manter escravos? Essa pergunta intrigante nos leva a explorar a complexidade da sociedade em Palmares e as possíveis razões por trás dessas alegações. A história de Zumbi dos Palmares é repleta de paradoxos. Enquanto ele é celebrado como um herói da resistência negra, alguns historiadores sugerem que ele também mantinha escravos dentro do quilombo. Para entender essa contradição, precisamos olhar mais de perto o contexto social e político da época. O Quilombo dos Palmares era uma sociedade complexa, com diversas aldeias e uma população heterogênea. Em um ambiente de constante ameaça e guerra, a manutenção da ordem e da coesão social era vital. Algumas fontes sugerem que Zumbi e outros líderes podiam utilizar a escravidão como uma forma de punição ou controle interno. Esses relatos indicam que a escravidão em Palmares não era comparável à escravidão brutal praticada pelos colonizadores. Em muitos casos, os chamados escravos em Palmares eram prisioneiros de guerra ou desertores punidos temporariamente, com a possibilidade de reintegração à comunidade após certo período. Outro aspecto a considerar é o impacto das alianças políticas. Zumbi formava alianças com diferentes grupos, incluindo indígenas e outros quilombolas. Em algumas circunstâncias, essas alianças podiam envolver práticas que, à primeira vista, pareciam contraditórias aos ideais de liberdade defendidos por Palmares. A interpretação dessas práticas varia entre historiadores. Alguns argumentam que elas eram necessárias para a sobrevivência de Palmares, enquanto outros veem isso como uma traição aos princípios de liberdade e igualdade. A verdade, provavelmente, reside em algum lugar no meio desses extremos. Além disso, a propaganda colonial frequentemente distorcia os fatos para desacreditar líderes quilombolas como Zumbi. Os colonizadores tinham interesse em enfraquecer a imagem de Zumbi, retratando-o como tirano para justificar suas ações contra Palmares. As alegações sobre Zumbi e a escravidão em Palmares continuam a ser objeto de debate e pesquisa. O que fica claro é que a história de Zumbi é complexa e multifacetada, refletindo as dificuldades de liderar uma resistência contra um sistema opressor e brutal. Zumbi dos Palmares, portanto, deve ser visto não apenas como um símbolo de resistência, mas também como um líder humano, com suas contradições e desafios. Sua luta pela liberdade é um testemunho da resistência e da resiliência dos quilombolas, mesmo em meio às adversidades. O legado duradouro de Zumbi dos Palmares na luta pela igualdade. Como a história de Zumbi dos Palmares continua a influenciar a luta pela igualdade racial no Brasil contemporâneo? A resposta a essa pergunta revela a profundidade do impacto de sua resistência. O legado de Zumbi dos Palmares transcende o seu tempo e lugar. Ele é celebrado como um herói nacional no Brasil, e sua luta contra a escravidão é lembrada todos os anos no Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, data de sua morte. O reconhecimento de Zumbi como símbolo de resistência é um testemunho da importância de Palmares na história brasileira. Sua liderança e coragem inspiram movimentos sociais e ativistas que lutam contra o racismo e a desigualdade racial até hoje. A memória de Zumbi serve como um poderoso lembrete das atrocidades da escravidão e da necessidade contínua de justiça social. Ele personifica a luta pela liberdade e a resistência contra a opressão, valores que ressoam fortemente em uma sociedade ainda marcada por profundas desigualdades raciais. Os quilombos contemporâneos, descendentes diretos dos quilombolas de Palmares, continuam a lutar por seus direitos. Eles buscam o reconhecimento e a titulação de suas terras,
enfrentando desafios legais e políticos que ecoam as lutas de seus antecessores. Além disso, Zumbi dos Palmares é uma figura central na educação sobre a história afro-brasileira. Sua história é ensinada nas escolas, ajudando a formar uma nova geração consciente das contribuições e dos sacrifícios dos afrodescendentes na formação do Brasil. As artes também celebram Zumbi. Músicas, filmes e literatura frequentemente retratam sua vida e luta, mantendo viva sua memória e inspirando novas formas de resistência e expressão cultural. No campo acadêmico, a história de Zumbi e Palmares continua a ser objeto de estudo e debate. Pesquisadores exploram diferentes aspectos de sua liderança, a organização do quilombo e o impacto de sua resistência na sociedade colonial e contemporânea. Zumbi dos Palmares não é apenas uma figura histórica, ele é um símbolo vivo da resistência e da luta por um mundo mais justo e igualitário. Seu legado continua a inspirar aqueles que lutam por justiça e liberdade, mantendo viva a chama da resistência quilombola. Em resumo, a história de Zumbi dos Palmares e do Quilombo dos Palmares é um testemunho poderoso da resistência contra a opressão e da luta pela liberdade. Seu legado perdura, inspirando gerações a continuar a luta por igualdade e justiça. A história de Zumbi dos Palmares é um relato de coragem, complexidade e resistência. Desde a construção de um refúgio de liberdade em Palmares até as controvérsias sobre suas lideranças, Zumbi representa a luta incessante contra a opressão. Sua vida e legado continuam a inspirar aqueles que lutam por justiça e igualdade. Ao lembrar de Zumbi, lembramos da força e da resiliência de todos aqueles que resistiram à escravidão e continuam a resistir às desigualdades até hoje. A história de Palmares não é apenas uma parte do passado, mas um farol para o futuro. Obrigado por assistir nosso vídeo. Para mais histórias sobre personagens importantes do Brasil e do mundo, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com seus amigos um pouco sobre esse fascinante e controverso personagem Zumbi dos Palmares.